Bem-vindos à Matrix. Então vamos lá para o 8.2, meritocracia, concorrência e incentivos no capitalismo. Vamos começar com o conceito-chave. Primeiro, uma das grandes vantagens do modelo capitalista pode ser reputada a meritocracia, que existe dentro de um modelo concorrencial. Segundo, premiar as pessoas pelos seus méritos é mais produtivo do que premiá-las por outros critérios arbitrários, tais como hereditariedade, raça, força física, etc. Terceiro, a concorrência no capitalismo e a seleção natural de Darwin ocorrem de forma similar, ao permitir a contínua existência das empresas bem-sucedidas e extinguir as empresas que perdem a concorrência. Quarto, nas grandes empresas, os méritos dos proprietários são algo secundário, mas ainda assim o mérito é valorizado, só que neste caso é o mérito ou demérito dos funcionários que são punidos ou premiados. Quinto, a descentralização da economia provou ter vantagens em relação à sua opositora, a teoria do planejamento econômico. Sexto, a economia planejada dificilmente conseguiria incentivar o melhoramento de produtos e serviços como a economia descentralizada consegue, a famosa economia de mercado. Sétimo, o mesmo conceito darwinista que assegura que só os mais aptos sobrevivem permite que a economia capitalista seja a economia da excelência por causa das próprias leis de mercado. São os consumidores que elegem os melhores fornecedores de bens e serviços, sejam preço, seja qualidade, logística ou outro fator qualquer. No final, quem atender de forma mais apropriada ao consumidor sairá vitorioso, excetuando-se os casos de monopólio, oligopólio, casos semelhantes, os famosos cartéis. Primeira conclusão. Essa condição torna o capitalismo um sistema que garante o constante aperfeiçoamento técnico e qualitativo dos itens presentes no mercado, mas também garante o diálogo com os consumidores. Dessa forma, os produtos tendem a corresponder aos anseios e possibilidades dos consumidores. Conclusão 2. O sistema capitalista realmente beneficia muitos, porém os renegados também querem a mesma qualidade de vida dos bem-sucedidos e vencedores da seleção social, de forma similar à seleção natural de Darwin. Então vamos lá para o ponto 8.2, descentralização das decisões administrativas e economia de mercado. Primeiro conceito-chave, a economia de mercado funciona com decisões descentralizadas. Cada empresa concorre com outras do mesmo segmento de mercado. Segundo conceito-chave, a concorrência permite que as melhores decisões superem as más decisões. Terceiro, várias empresas competindo entre si permitem ideias novas, empreendimentos inovadores precisam desta heterogeneidade das ideias. Conclusão: a produtividade tende a ser maior no sistema de mercado, com concorrência e decisões descentralizadas do que no sistema de planejamento central. 9. Microeconomia. Sabemos que existem empresas eficientes e empresas ineficientes. Também não precisamos de grande esforço para saber que não é a aleatoriedade que determina quais se enquadram no grupo mais efetivo e quais se enquadram no grupo menos efetivo. 9.1 Empresas pequenas e grandes, liberdade e poder estratégico. Primeiro
Conceito-chave. Na economia de mercado do sistema capitalista, a maior parte das empresas de livre iniciativa são unidades pequenas, muitas vezes de um só proprietário ou família. 2. O crescimento econômico é um dos principais fatores que permitem o crescimento das empresas. Conclusão. Como os pequenos empresários não conseguem ser donos de monopólios e nem influenciar governos para legislar em sua causa, existe entre eles um maior apelo pela liberdade, livre concorrência e, quanto à iniciativa privada, sem influência estatal. 9.2. Diferenças entre os danos sociais e materiais das empresas pequenas e das maiores. Primeiro conceito-chave. As empresas maiores se distinguem bastante das menores em relação à influência social e material que cada grupo alcança. Segundo conceito-chave. As grandes fortunas estão normalmente relacionadas às grandes empresas. Terceiro, os proprietários das grandes empresas possuem maior poder de influência política do que os proprietários de empresas menores. Terceiro, as micro e pequenas empresas possuem um papel importante na maioria das economias capitalistas. Por outro lado, não possuem o mesmo poder político e estratégico que as empresas grandes e gigantes. As grandes empresas podem influenciar na formação de opinião da sociedade. Esse foi o quarto ponto. Quinto, grandes empresas não engajadas nos interesses econômicos, sociais ou da defesa nacional são potencialmente mais nocivas do que empresas com interesses diversos dos sociais que sejam pequenas. Sexto conceito-chave. Os monopólios e oligopólios que tanto prejudicam as ideias de concorrência perfeita somente ocorrem quando grandes empresas como precursoras. Sexto, o monopólio e o oligopólio que tanto prejudicam os ideais de concorrência perfeita somente ocorrem tendo grandes empresas como precursores. Sétimo, a estratificação das condições sociais que garantem riqueza extrema para uns e pobreza para outros é estimulada pelas grandes propriedades empresariais. Oitavo, as opiniões sobre as virtudes do sistema capitalista normalmente relacionam este sistema econômico com a justiça de rendimentos referentes às conquistas do trabalho individual. Por outro lado, a herança de imensas fortunas e de poderosos meios de produção em nada se adequam a esse ideal de justiça meritória ou meritocrática. Com esse modelo, o sistema contradiz a si próprio, porque pessoas não produtivas podem herdar riquezas e rendas imensamente superiores às da maioria da população produtiva. Nono conceito-chave. Muitas vezes, o grande poder político ou econômico das grandes empresas facilita a impunidade quanto aos crimes e danos ambientais. Décimo, tanto nos países democráticos quanto nos regimes autoritários, os detentores ou representantes do grande capital possuem um poder econômico e político suficiente para influir ou influenciar também os órgãos burocráticos que sejam dirigidos por políticos que estejam sob a área de influência de tais grupos. 11. Grandes empresas possuem capacidade de corrupção infinitamente maior do que das empresas pequenas. 12. Grandes empresas possuem maior potencial de ganho irregular do que empresas pequenas. Conclusão. Grandes empresas podem causar danos à sociedade superiores aos causados pelas pequenas empresas.
nos casos de má intenção ou ações simplesmente em contraste com os interesses públicos. 9.3. Diferenças de funcionamento e competitividade de empresas grandes e pequenas. Primeiro conceito-chave. Quando não existe monopólio ou oligopólio, os esforços pessoais caminham no sentido de vencer a concorrência. Para isso, pode ser introduzida todo tipo de novos métodos, produtos, serviços, etc. Segundo conceito-chave. Os pequenos proprietários se distinguem tanto dos grandes proprietários que de forma alguma podemos chamar a estes primeiros de exploradores, ao passo que muitos dos grandes proprietários podem ser enquadrados de diversas formas na classe dos exploradores. Terceiro, as menores empresas costumam ser administradas pelos seus proprietários. Por isso, o seu sucesso ou fracasso tem uma ligação forte com a capacidade do proprietário. O mesmo não ocorre nas empresas maiores. Resolvendo a questão do financiamento, já temos a solução de um dos problemas mais relevantes para a constituição e funcionamento da grande empresa. Quinto, as pequenas empresas costumam ser administradas pelos proprietários. O mesmo não é regra nas grandes empresas, nas maiores empresas. As maiores empresas costumam ter direção dissociada do controle da propriedade da empresa. Sexta conceito-chave. A grande ocorrência de fusões demonstram a confiança das empresas de que, ao se tornarem maiores, a empresa se consolida de diversas formas. Conclusão. Podemos concluir que a grandeza da empresa altera os padrões competitivos diante das menores. 9.4. Dissociação entre controle e direção na grande empresa. Primeiro conceito-chave. Os verdadeiros administradores das empresas grandes são os chamados por Paul Samuelson de administradores profissionais, e que ele próprio associa ao burocrata. Segundo, temos que levar em consideração que esse é mais um fruto da separação do trabalho, que tanto contribuiu para o desenvolvimento das economias capitalistas. Terceiro, a maioria das grandes empresas especializam os trabalhos em cada cargo, mas também o fazem na direção das empresas. Conclusão, os grandes proprietários das grandes empresas não só não as administram de fato, como também recebem todos os benefícios dos lucros sem nenhum esforço precisarem fazer. 9.5. O preço do sucesso. Primeiro conceito-chave. Nos modelos mais eficientes de capitalismo, as empresas privadas possuem liberdade para a tomada de decisões que afetem as empresas. Segundo o conceito-chave, a liberdade de decisão e ação é crucial para o sucesso das empresas. Conclusão: negar alguns anseios dos trabalhadores é sempre uma medida impopular, porém muitas vezes é o melhor para a prosperidade da empresa. 10. Outras questões de relevância que envolvem as grandes empresas. 10.1. Preços básicos da economia. Aí tem um conceito-chave. Grandes empresas exercem ampla influência na inflação e poder de compra. 10.2. Concentração econômica. Aí outro ponto-chave. A concentração de partes do mercado nas mãos das grandes empresas é uma realidade no mundo capitalista. 10.3. Educação e a grande empresa. Um conceito-chave.
As grandes empresas absorvem uma boa parcela dos profissionais preparados pelas melhores instituições, portanto fazem uso do grande esforço social para a formação de profissionais altamente qualificados. 11. Alguns problemas da social-democracia. Aí vem um conceito-chave. O excesso de intervenção estatal impede o dinamismo da economia. Excesso de impostos reduz o lucro das empresas e por isso reduz o nível de investimento na economia. 12. Problemas de relevância na democracia. 12.1. Aparelhamento político partidário. Primeiro conceito-chave aí. A consolidação da classe política e dos chamados políticos profissionais muitas vezes gera um corporativismo similar ao da burocracia. Os políticos se tornam elite e passam a defender os seus próprios interesses, quando deveriam tão somente defender os interesses dos seus eleitores. Segundo o conceito-chave, os partidos políticos e os políticos que estão constantemente no poder muitas vezes preferem manter as condições políticas habituais, que eles são favoráveis. Com isso, as reformas necessárias são preteridas, são difíceis de serem alcançadas. Estamos já terminando o segundo capítulo, então vamos lá. Conclusão desse 12.1, né, do aparelhamento político-partidário. A conclusão é que, compreendendo estes problemas, poderemos evitar que a democracia impeça mudanças que a própria sociedade queira. Esse é um problema sério na democracia atual, onde sofre muito a influência dessas grandes empresas e desses grupos de pressão. Então fechamos aí o segundo capítulo. No próximo aí iniciaremos o terceiro capítulo, a terceira parte.